Olá pessoal, boa tarde a todos. Mais uma segunda-feira, mais um vídeo para vocês aqui com a matéria da semana. E hoje nós vamos falar sobre Revolução Industrial, mais especificamente sobre a segunda fase. Nós vamos falar também de imperialismo, de exploração e de colonização. Vamos lá então. Primeira coisa, quando a gente fala em capitalismo, a gente está falando de algumas modalidades. A gente já falei que a gente fala de dinheiro, de lucros. Mas quando a gente fala em capitalismo comercial, é um capitalismo voltado ao comércio, lucro com atividade comercial, que é lá da Idade Moderna. E depois nós vamos ter o capitalismo industrial, que é aquele capitalismo voltado com lucro através da produção de novos produtos, que envolve uma tecnologia maior, vai vir aí a partir do século XVIII. E depois nós vamos ter também o capitalismo financeiro, ou o capitalismo especulativo, que é esse já da nossa atualidade, que se refere aí ao capitalismo do dinheiro, onde você ganha dinheiro com o próprio dinheiro. Nós vamos falar hoje da segunda fase da Revolução Industrial, que é aquela que ocorre ali na primeira fase, na primeira metade do século XX. Quais são as principais características? Vamos lá. Primeiro de tudo, a tecnologia aumenta, surgem as máquinas a vapor, surgem os trens, surge a eletricidade, as máquinas movidas a eletricidade, os combustíveis fósseis, os veículos movidos a gasolina, a diesel, aos derivados de petróleo. E também é nesse período que surgem novos meios de comunicação, como o rádio, a televisão, o telégrafo, o telefone. Então as coisas se tornam mais rápidas e os produtos começam a ser fabricados também em grande escala, divisão do trabalho, você tem uma enxurrada de produtos sendo comercializados pelos países aí, já com desenvolvimento tecnológico maior. E aí nós vamos ter um determinado problema, que é o quê? Eu tenho produto demais e tenho poucas pessoas para comprar. Então esses países industrializados, o que eles fazem para resolver isso? Eles começam a adotar a prática de imperialismo. O que é isso? É quando um país mais rico, mais desenvolvido tecnologicamente, ele domina outros. Isso pode ser feito de forma militar, com armas, ou isso pode ser feito usando mecanismos econômicos, como emprestar dinheiro, ou até de forma cultural, quando eu mostro os meus produtos como sendo superiores aos deles. Isso no início do século XX vai ser feito principalmente em relação à África e à Ásia, onde esses continentes vão ser ocupados aí por uma enxurrada desses produtos industrializados, e o que vai levar também a um domínio desses povos por principalmente países europeus. Esses países então dividem essas regiões em áreas de influência para quê? Para conseguir matéria-prima, que é aquele produto que a gente usa para industrializar, e também para vender os seus produtos. Qual que é a desculpa que eles usavam? Eles não chegavam lá e falavam isso: olha, nós vamos dominar o seu país aqui porque nós precisamos ter lucro. Não, eles usavam a justificativa, primeiro, racial, de que a raça ariana, a raça branca, seria uma raça superior, o que seria demonstrado pelo desenvolvimento tecnológico e científico, e segundo, eles diziam que iriam levar o progresso, iriam levar a ciência, o desenvolvimento. Claro que na verdade o que eles queriam levar era a exploração, mas precisava construir aí um discurso que legitimasse essa atuação. Então, através desse discurso, eles começam a ocupar mais e mais territórios, principalmente na África e na Ásia, como eu já disse, o que leva inclusive a uma tensão entre essas potências europeias para evitar guerras. Eles vão fazer lá o Tratado de Berlim, mas não vai funcionar. E isso vai acabar desaguando na Primeira Guerra Mundial, que a gente vai ver depois. Então essa disputa por território, para que você consiga matéria-prima, para que você consiga vender seus produtos, vai no futuro levar à guerra. Para pensar aí essa semana, as principais características da segunda fase, já falei, está aí ligado ao desenvolvimento dos meios de produção e ao desenvolvimento dos meios de comunicação. A questão dos países industrializados aí passaram a disputar, e por que eles começam a disputar esses territórios? Está ligado à busca da matéria-prima e também à industrialização, dá uma lidinha no texto, e a relação entre o imperialismo e essa segunda fase. E aí você vai pensar naquilo que eu já disse: se você tem produto, você precisa ter quem compre, para ter quem compre você tem que expandir o seu território.
Então tudo isso está ligado à busca do aumento do lucro, do desenvolvimento do capital. Por hoje é isso, um abraço a todos e até semana que vem.